E aí, galera do Renove e do Cafofo, que bom que você está aqui com a gente. E você que talvez não faz parte nem do Cafofo, nem do Renove e nem da Igreja Batista Emanuel e está aqui com a gente, seja muito bem-vindo. A gente está no novo curso Justiça, riscando as injustiças da nossa história. Mas por que a gente está fazendo esse curso? Por que a gente quer dar essa aula? Primeiro porque esse livro inspirou muito a gente. Justiça Generosa, de Timothy Keller. Afinal de contas, o que é justiça? A gente tem aprendido que justiça é algo muito importante. E muitos de nós já aprendemos uma área muito importante da justiça, por exemplo, ser justificado pela fé. Ou seja, ter a justiça de Deus, tornando a gente justo, perfeito, amado, santo diante de Deus. Mas será que justiça na Bíblia só tem a ver com ser salvo, ser justo e ser absolvido do pecado? A gente tem aprendido que justiça na Bíblia é tão amplo e não tem apenas a ver com isso, mas com muito mais coisa. Inclusive, o Antigo e o Novo Testamento e Jesus falou muito sobre justiça, não só de salvação, mas fazer justiça. Ser justo também em atitude, em ação. E é baseado nessa história, baseado no que Deus tem chamado a gente a fazer, que Deus tem mexido com a nossa história. E eu quero convidar você a não perder essas aulas, a deixar Deus mexer com a tua história, porque, afinal de contas, há muitas injustiças que talvez eu e você já passamos e pior, nós também fazemos injustiças, nós cometemos injustiça, seja no racismo, uma maneira de olhar as pessoas diferentes, falar algo, realizar algo, seja numa falta de amor, de uma atuação, de uma maneira de agir. A injustiça, infelizmente, entrou na nossa história quando o pecado entrou no mundo. Então, se você quer mudar essa história através de Jesus, comece a estudar com a gente esse livro e deixa Deus mudar a tua história, riscando as injustiças da minha e da tua história. Vem com a gente, comece a estudar. Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, pessoal do Renove, pessoal do Cafofo, você que ainda não frequenta a nossa igreja ou que não mora perto daqui, sejam todos muito bem-vindos. A gente está começando uma nova EBE com o tema Justiça, riscando toda a injustiça das nossas vidas. Então, eu queria te convidar nesse momento a pegar um caderno, uma caneta e anotar. Você vai ter a oportunidade de parar o vídeo, voltar um pouco, pesquisar um pouco alguns assuntos que você ficar em dúvida. E eu queria te convidar, desde já, você pegar aí, comentar alguma dúvida que você tenha, algum questionamento que você tenha que possa ser anterior a essa aula. E aí a gente vai estar esclarecendo também. E qualquer dúvida, estamos aqui junto. O livro que a gente vai estar utilizando nessa EBE é o livro Justiça Generosa, de Timothy Keller. A gente está aqui com ele hoje. Então hoje a gente vai começar falando sobre o primeiro capítulo desse livro, que se chama O que significa justiça. Ok? O que significa justiça? Bom, o Timothy Keller ele começa esse livro falando um pouquinho, dando dois exemplos no caso, né? Ele dá o exemplo de uma advogada, que era da igreja dele, era uma menina recém-formada, ela era jovem, então ela acabou de se formar e ela tinha entrado em um escritório de advocacia em Manhattan, que era algo muito promissor, né? Acho que todo jovem ele quer começar a carreira profissional dele trabalhando numa grande empresa. Então aquela jovem ela tinha entrado nessa grande empresa e ela simplesmente decidiu sair dessa empresa porque ela estava incomodada com o fato
e não está tendo um sentido para a vida dela. Então, o que ela fez? Ela saiu desse escritório e começou a defender pequenas causas de mulheres negras e pobres de bairros mais humildes. Então, isso deu um certo sentido para a vida dela. E o outro exemplo que ele dá é de um rapaz do seminário onde ele dava aula, e ele coloca esse rapaz como uma pessoa que ele estava se mudando de um bairro mais nobre para um bairro muito mais pobre. E nesse bairro era um bairro conhecido pelo tráfico, pela violência. E esse bairro, esse jovem, ele falou para o Timothy Keller que ali ele queria gerar uma mudança naquele bairro. E é bem marcante, porque ele fala que naquele bairro, os negros do bairro pensavam que ele era um policial disfarçado, enquanto os policiais pensavam que ele era um traficante. Então ele se colocou numa situação desfavorável, né? De maneira, ele foi voluntariamente para lá. E o que chama a atenção nesses dois exemplos é que esses dois jovens são duas pessoas que eles se importaram com outras pessoas. Eles compraram causas de pessoas que eram menos favorecidas que eles. Eles se colocaram em outro patamar. Então, o texto que a gente queria começar colocando como base é Miqueias 6:8. Você pode ler aqui. Eu não vou estar parando toda hora para ler os textos, eu vou deixar aqui. Se você quiser pausar para ler o texto, dá uma pausinha, lê, e aí a gente dá continuidade, beleza? Então, esse primeiro texto é um texto em que Deus está falando através de Miqueias qual é a vontade dele. Então, ele coloca bem explícito que é que a gente pratique a justiça, ame a misericórdia e que a gente ande em humildade com ele. Então, é bem interessante que o Timothy Keller ele coloca essas duas palavras para a gente. Ele coloca a compaixão, a misericórdia, né? E ele coloca a justiça. E ele faz uma diferenciação entre essas duas palavras, eu também vou colocar aqui. São duas palavras do hebraico. Então, essa primeira palavra que ele coloca como misericórdia é o chesed, não sei falar também. Então, ele enfatiza uma atitude que está por trás do comportamento. E também ele coloca a justiça. Justiça é o mishpah. O mishpah é a própria atitude. Então, a gente entende que são atitudes de justiça com amor, né? Então, a gente entende que justiça é realmente atitude e o amor é o que está por trás dessa atitude. E a gente passa a entender tudo isso. E é bem interessante que ele coloca aqui que a gente, para andar com... Eu gostei dessa parte que o Timothy Keller colocou, né? Ele meio que inverteu o texto. Que para a gente andar em humildade com Deus, a gente precisa ter práticas de justiça com misericórdia, com amor misericordioso. Isso é muito interessante. E ele vai explicar um pouquinho que o mishpah, ele é uma tradução bem simplória desse termo. Ele significa a gente tratar com equidade, tratar todas as pessoas da mesma forma. Talvez você esteja pensando assim, é tratar o rico e o pobre de acordo com a lei? Não, não é só isso. Também dar o direito a cada pessoa. E aí eu coloco aqui um texto de Provérbios 31:9, quando Salomão está escrevendo, ele está falando: erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Então Salomão ele faz essa chamada para a gente, a atividade, ele faz essa chamada para que a gente possa se colocar no lugar dos menos favorecidos e possa ajudar essas pessoas, né? Então é bem interessante que o Antigo Testamento ele ressalta um público de 4 pessoas, né? Que são pobres, órfãos, viúvas e imigrantes não, imigrantes já é da gente, né? Estrangeiros. Então, ele coloca esses 4 tipos de pessoas como pessoas menos favorecidas que a gente deve lutar por essas pessoas. Isso é bem interessante também. E aí ele vai citar um cara chamado Vinod Ramachandra. Ele tem um nome bem complicadinho, que ele surge com um termo que ele vai chamar de justiça escandalosa. Então, isso é muito interessante. Ele vai colocar aqui, nas religiões dos tempos antigos, os deuses geralmente eles estavam do lado da aristocracia, dos nobres, dos ricos, enquanto o Deus de Israel, o Deus bíblico, ele se coloca ao lado do pobre, ele defende o pobre, ele se importa com o pobre. Isso aqui é bem interessante, porque se você pega até o próprio Nietzsche, ele tem quando ele pega o conceito de bem e mal, ele tenta construir um argumento diante da ideia de que Deus sempre está do lado dos favorecidos, ou dos ricos e das pessoas que têm mais dinheiro, o que não é verdade. Deus ele defende, né? E mais um pouquinho para frente eu vou falar sobre essa questão de preferência, que não é bem preferência, é defesa, né? Então, o que ele coloca aqui é que Deus ele tem não é uma preferência, né? Mas ele defende o rico, ele defende o pobre, perdão. Então, deixa eu passar aqui.
Eu coloquei mais um texto que está em Deuteronômio 10, 17 e 18, já já a gente vai usar ele, tá? Mas é bem interessante que Deus ele se coloca como pobre também. Se você pega lá Mateus 25, a gente vê que quando os justos perguntam para Deus, poxa, quando é que a gente deu de comer? Quando é que a gente foi visitar o Senhor na cadeia? E ele fala, toda vez que você fez algum dos meus pequeninos, você fez isso a mim. Então, Deus ele sempre está se colocando dessa maneira. Então, mais um pouquinho para frente, o Timothy Keller ele vai falar também sobre um conceito bem interessante que ele vai colocar ali, um cara chamado Nicholas Wolterstorff, que é um cara que ele vai colocar, é uma frase bem interessante, a injustiça não é distribuída igualmente, ela não é distribuída para todos da mesma forma, né? Então, assim, eu me lembrei até daquele meme do White People Problems, né? Então, assim, existem problemas que o rico com certeza tem, que são muito menores que o problema que o pobre tem. Então, entendendo dessa maneira, a gente entende que o pobre está muito mais vulnerável a injustiças do que o rico, porque o rico ele pode até estar exposto, mas ele tem muitas vezes como se defender. Então, se acontece alguma coisa, a gente pode pegar vários casos que estão acontecendo, como o que aconteceu nessa pandemia, de que o rico ele conseguiu pagar a defesa dele, ele saiu, não impune, né, ainda, mas ele conseguiu ter uma defesa mais branda do que um pobre não teria. Então a gente vê que Deus não é que ele prefere o pobre, mas ele defende. Em nenhum lugar na Bíblia tem lá Deus falando que defendam o rico, visitem os ricos. Não tem isso, mas tem uma defesa ao pobre, né, para que a gente possa ajudar. Lá em Provérbios 31:8 também, deixa eu pular aqui. Ok, vai pular. Não está pulando, se alguém puder me ajudar. Acontece. Obrigado. Então, a gente entende aqui que Deus ele pede para que a gente erga a voz em favor dos que não podem defender-se e seja defensor de todos os desamparados. Então, essa chamada ela é feita durante toda a Bíblia. Se você pegar lá Tiago 1:27 também, a gente vai ver mais uma vez Tiago falando que o evangelho verdadeiro, que é puro e imaculado, é cuidar dos órfãos e visitar as viúvas. Pode ser que eu esteja invertendo, mas tem esse contexto, né, desse cuidado que Deus tem com essas pessoas. E mais para frente ele vai colocar, Timothy Keller, quando ele já está mais ou menos para metade do livro. Passou? Não passou? Passa de novo, por favor. Eu vou deixar mais uma vez Deuteronômio 4, 6 a 8, se você quiser parar para ler. E o Timothy Keller ele vai falar que o intuito de Deus em repassar tudo que ele repassou no Antigo Testamento de Deuteronômio era para que o povo de Israel fosse um povo justo e para que através dessa justiça Deus fosse conhecido. Então a gente passa a ter essa noção de que Deus ele pede, eu vou complementar aqui também essa ideia com Provérbios 14, versículo 31, quando ele fala assim: aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador, mas quem é o necessitado trata com bondade, honra a Deus. Então, a gente entende que Deus está colocando a gente em um mundo de injustiça para resplandecer com justiça e levar as pessoas a entender um Deus justo. Então, a justiça ela reflete um caráter de Deus. E quando a gente não tem essa ideação, esse desejo no coração de praticar esse bem, a gente despreza a Deus. Isso é bem interessante, né? A gente vai passar por um segundo termo que ela usa, que é o tzedekah, que ele vai colocar como um modo de viver essa justiça. É quando a gente tem um modo primário de viver. Eu gostei bastante que ele fez essa diferenciação. A justiça reparadora, né? Retificadora, e a justiça primária. O que é essa justiça retificadora? A justiça retificadora é o bispar. É quando a gente trata as pessoas com equidade. Então, o que é isso? É quando eu olho tanto para o pobre quanto para o rico e eu entendo que, da mesma maneira, não só diante da lei eles precisam pagar da mesma forma, mas os dois merecem os mesmos direitos de alimentação, de vestimenta, de roupa, do que vestir, onde morar. Então, a gente precisa ter essa separação, né? Essa justiça retificadora e uma justiça primária. O que seria essa justiça primária? É justamente esse termozinho aí que eu não vou repetir, mas é o termo que a gente entende como algo que é um modo de viver. É quando a gente anda com Deus de uma forma humilde, como a gente colocou lá em Miqueias 6, e a gente passa a ter um caminhar reto. E aí, essa palavrinha é uma palavrinha bem importante, né? Porque a gente entende várias vezes que andar em retidão
é ter uma ideia de que retidão é ser moralmente perfeito, né? Então, quando eu falo de alguém reto, geralmente a gente vai pensar numa pessoa que ela é santa, que ela anda de forma exemplar, e nem sempre é isso que o texto está querendo dizer. O texto, muitas vezes, ele está se referindo a essa palavra aqui, que quer dizer, no caso, como se fosse uma justiça, né? Não moralmente falando, mas alguém que repara erros, repara injustiças. E é bem interessante que essa justiça primária, ela eliminaria a justiça do Mishpah se todo mundo praticasse. Então, olha que bacana, se em um mundo que seria um mundo perfeito que Deus criou pra gente, se todo mundo andasse em justiça, a gente ia ter pessoas que se tratam com equidade e não ia existir injustiça. E aí eu até deixo, se você quiser procurar, essa semana teve um atleta do Orlando Magic que ele teve uma atitude meio controversa, né? Ele não usou a camisa do Black Lives Matter e ele não se ajoelhou. E ele falou bastante sobre a fé dele em Jesus Cristo como alguém que olha para todos da mesma maneira e como ele crê naquilo como algo que traz reparação para a sociedade. É uma entrevista muito bacana, eu acho que tem mais ou menos 1 minuto e meio, se você quiser pesquisar, é bem interessante. Se você tiver outro exemplo também, coloca aqui pra gente no chat de outros atletas, alguém que você conhece que teve uma fala legal acerca desse assunto. E aí, como eu trouxe esse exemplo desse atleta, eu vou trazer também um exemplo bíblico, que é o exemplo de Jó. Eu vou deixar 2 textos aqui que são bem longos, que estão falando sobre como era o comportamento de Jó diante da sociedade. Então a gente tem lá em Jó 29, do 12 ao 17, e Jó 31, do 13 ao 28. A gente tem uma exemplificação desse comportamento de Jó. E Jó, ele é um exemplo bem interessante quando a gente fala sobre essa questão da justiça primária, porque a gente vai ver o que separa 3 comportamentos que ele teve, tá? Lá, se eu não me engano, em Jó, no capítulo 31, ele começa falando que ele afrontava as pessoas que tratavam com menosprezo os pobres. Ele confrontava essas pessoas. Então, ele se sentia num lugar de uma pessoa que tinha condição de dar talvez mais alívio para pessoas oprimidas, e ele entendia que como aquilo era algo que estava ao alcance dele, ele deveria fazer. Então isso se traduz de diversas formas. É quando a gente pressiona para que haja justiça contra alguém, contra algum povo que está sendo oprimido. O Timothy Keller coloca esse exemplo bem legal. Quando a gente pressiona para que alguma empresa que está fazendo algum tipo de lavagem, a gente faça uma pressão sobre o governo para que haja esse esclarecimento, porque tem pessoas que são menos favorecidas que estão sendo ali desprivilegiadas por isso. Um segundo exemplo também é que Jó ele cuidava dos necessitados, ele tinha esse interesse em ter um cuidado por eles, ou seja, ele cuidava da parte da alimentação, da comida, da bebida. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, está lá nesses textos, você pode ler lá, bem legal. Então isso se traduz no cuidado de dar comida, dar roupa. E um terceiro cuidado que Jó tinha era um cuidado não só com o básico, mas de levar alegria para essas pessoas. Então eu queria que você se concentrasse um pouco nesse aspecto, porque eu vou fazer uma comparação agora e eu espero que você entenda. Quando a gente fala de pobres, pessoas menos favorecidas e pessoas favorecidas que cuidam dessas pessoas, a gente está falando da nossa história enquanto pessoas que estavam cegas, nuas e sem moradia, e a gente está falando de um Deus que tinha tudo isso e cuidou da gente. Então Deus ele não simplesmente deu uma casa para a gente, comida, alimentação e fez, ok, agora sigam a vida de vocês, mas Deus se envolveu com a gente. O envolvimento de Jesus com a nossa vida, de Deus com a nossa vida é profundo. Ele mudou a nossa forma de pensar, mudou a nossa forma de agir, mudou o nosso jeito em diversas áreas. Então, quando a gente fala desse cuidado que Jó teve, eu queria que você refletisse também sobre o cuidado que Deus tem com você. E você refletisse esse cuidado sobre a vida de outras pessoas. Não é simplesmente dar uma comida, dar uma casa, mas é se envolver, se relacionar. Deus ele não quer simplesmente salvar você e largar você em algum lugar. Ele quer se relacionar intimamente com você. E é esse também o desejo que Deus tem da gente com os menos favorecidos. Ele quer que a gente se relacione. A gente já está chegando no finzinho. E eu queria deixar esse texto, Ezequiel 18, do 5 ao 9, para a gente refletir um pouco sobre ele. E antes de falar desse texto, eu queria dizer que muitas vezes, falando um pouquinho mais sobre aquelas duas palavrinhas, né, Mishpah e Tzadek, Tzadeká,
Quando essas palavras estão juntas no Antigo Testamento, a palavra que mais se aproxima, o termo que mais se aproxima dessas palavras é justiça social. Então, Deus ele se importa que a gente tenha um entendimento do que significa essa justiça social e se envolva com essas causas. Eu deixo 2 textos também para você ler, que estão em Salmos 33, versículo 5, e Jeremias 9, 23 e 24, que tem um momento lá em que tem essas 2 palavrinhas que elas estão envolvidas lá, nesses 2 textos, ok? E para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso entendimento de caridade. Que, na realidade, a gente tem esse entendimento de caridade, uma coisa optativa na nossa fé, né? Então, assim, eu posso me converter, eu posso ser uma pessoa caridosa ou não. Eu posso ser uma pessoa que me envolve, que ajuda um pobre, ou que luta pelo menos favorecido, ou não. É só uma questão de isso ser uma veia mais forte em você ou não. Isso não é bem verdade. Jesus, ele chama a gente para vir até esse entendimento de que, eu vou até pegar o Jó de novo, né? Jó, quando ele não fazia o bem, ele entendia que ele estava ofendendo a Deus. Então, se a gente tem a oportunidade, aquilo se torna nossa obrigação. E eu queria até botar esse parêntese aqui. Obrigação não quer dizer que é uma coisa que a gente faz com menos gosto. Obrigação quer dizer que Deus transforma o nosso coração. E se a gente não tem esse tato de que aquilo deveria ser alguma coisa que a gente está fazendo, a gente tem que se preocupar com isso também e orar para que Deus toque no nosso coração nesse sentido. Então, esse finalzinho desse texto, de Ezequiel 18, 5 ao 9, é um texto que está mais ou menos descrevendo o que seria uma pessoa justa para Deus. Então, eu queria deixar esse texto para você ler na sua casa e eu queria recapitular com você para que a gente entendesse que fazer justiça significa a gente ter empatia com o próximo, comprar causas e também entender que generosidade também é uma marca da justiça. E quando a gente pratica a justiça, a gente reflete o caráter de Deus. É isso, pessoal. Semana que vem a gente vai estar com mais uma nova aula. Espero que vocês venham com dúvidas. Se você ficou com alguma dúvida referente a esse capítulo, coloca aqui pra gente. Se você tem indicação de vídeo, indicação de livro, indicação de algum artigo que a gente possa ler, entender um pouquinho melhor sobre o assunto e trazer novas coisas para vocês, coloca aqui pra gente no chat. Não deixa de enviar esse vídeo para pessoas que podem gostar, que podem entender um pouco melhor. E a gente se vê na próxima terça, ok?